Bonito, hein, Felipe? Você não devia estar gravando as suas aulas? Então vai gravar. Bom dia, juventude jovem! Tô aqui trabalhando sem parar, sem descanso. Sempre trabalhando, sempre gravando vídeos pra você, querido estudante. Então pega seu todinho e acompanha a gente aqui que hoje temos coisas importantes pra falar. Hoje eu quero apresentar a vocês aí uma galera que vai estar com a gente aí nesse primeiro bimestre, que são os estagiários queridos dos nossos corações aí da UNB. São pessoas maravilhosas, a maioria já trabalhou comigo em 2019, a gente vai continuar trabalhando esse ano e vai ser incrível. Eu pedi pra cada um deles fazer um vizinho curtinho pra se apresentar, pra vocês conhecerem eles, verem o rostinho deles. E no finalzinho, a gente vai ver o conteúdo do ano inteiro e como é que a gente vai dividir ele nos bimestres, tá? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia, eu tenho 23 anos. Eu acabei de me formar em Biologia na UNB, mas vou continuar estudando para poder dar aula de ciências. Então, eu vou ser estagiária do professor Felipe, vou estar junto com vocês esse semestre. Infelizmente, a gente não vai se conhecer pessoalmente por causa da pandemia, mas mesmo assim, estou muito ansiosa para conhecer vocês e para ter uma troca de conhecimento com vocês. E é isso. Estou ansiosa, até mais. Falou! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cris, eu tenho 25 anos e sou estudante de Biologia da Universidade de Brasília. Vou passar esse tempo aqui com vocês, nessa disciplina de Ciências e com o professor Felipe, enquanto estou fazendo a minha matéria de estágio. E a gente não pode voltar para a escola ainda, né, por conta da pandemia, a gente tem que ficar em casa e se cuidar. Mas logo isso vai passar e a gente vai poder voltar, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem, se cuidando. Espero que esse ano seja muito legal, mesmo que à distância, e que a gente aprenda bastante coisa de ciências. Tchau! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante de Ciências Naturais da UNB e vou estar como professor estagiário de vocês aí nesses próximos meses. Então, eu espero que seja um período de aprendizagem pra gente, apesar de todas as dificuldades do EAD, né? Mas que a gente possa aproveitar bastante aí esse período juntos. Então, continue se cuidando e a gente se vê aí nas próximas aulas. Olá, eu sou a Lília Mafra, sou estudante de licenciatura em Ciências Naturais e sou estagiária do professor Felipe nesse semestre, né? E espero muito trocar muitas ideias, conhecimento com vocês. Sei que o momento agora tá um pouco diferente, né? Porque se não fosse esses probleminhas, a gente estaria dentro de sala de aula, mas espero que seja muito enriquecedor, tanto para mim quanto para vocês. Olá, eu sou Maria Tainara, tenho 22 anos, faço Ciências Naturais na Faculdade UNB de Planaltina e esse semestre eu estou estagiando com o professor Felipe, então vocês vão me ver algumas vezes aqui na telinha de vocês. Era para o nosso encontro estar acontecendo de forma presencial, né? Mas devido à pandemia, vai ter que ser virtualmente, infelizmente. Com certeza é um grande desafio, mas eu espero que dê tudo certo. Espero também que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Oi gente, meu nome é Camila, sou do curso de Licenciatura em Ciências Naturais, tenho 23 anos, vou estar aí estagiando com o professor de vocês e eu espero muito que vocês gostem, né, da nossa participação, dos estagiários. Espero muito que a gente possa contribuir positivamente, né, na vida de vocês e tudo, porque a gente sabe o quanto está sendo difícil, assim, esse tempo EAD, às vezes é cansativo, pra gente também na faculdade. Então, tamo aí, espero que seja muito bom. Eu tenho certeza que vai ser ótimo, eu tenho certeza que eles vão fazer um trabalho incrível. Agora vamos ver os conteúdos, o que a gente vai estudar. Senhoras e senhores, esse vai ser o nosso primeiro bimestre. O conteúdo dele, a gente vai ver fontes e tipos de energia, energia renovável e não renovável, componentes do circuito elétrico, tipos de circuito elétrico e transformação de energia elétrica em outros tipos de energia. Ou seja, esse primeiro bimestre a gente vai falar muito sobre energia, o que é energia. A gente vai falar um pouquinho sobre os átomos, sobre os elétrons,
que são os elétrons. Acho que todo mundo já escutou isso, né? Elétrons, átomos. A gente vai entender direitinho o que são eles e o que acontece quando os elétrons se movimentam. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Depois a gente vai ver consumo de energia elétrica, eficiência energética de aparelho e consumo responsável da energia elétrica, ou seja, lembra daquela conta que chega todo mês de luz e gasto de energia? Essa conta é calculada de alguma forma, não é mesmo? A gente vai entender mais ou menos o básico de como é que funciona isso, quanto que um aparelho gasta, se ele gasta pouco, chuveiro gasta pouca energia, um ferro de passar roupa, uma geladeira. Depois a gente vai aprender como a energia elétrica é gerada. A gente vai falar um pouquinho de usinas elétricas, tá bom? A gente vai ver que existem várias maneiras da gente gerar energia elétrica e quais são os impactos socioambientais. E a gente também vai ver como é que essa energia é transmitida lá da usina elétrica para a sua casa, querido estudante. Então esse aí é o nosso primeiríssimo bimestre. No segundo bimestre, a gente vai ver um assunto que particularmente eu tenho muito amor e muito carinho, porque a gente vai falar um pouco sobre as plantas. E eu tenho muita planta aqui na minha casa. Vocês já devem ter visto meus vídeos do ano passado, quem ainda não me conhece vai ver meus vídeos. Geralmente eu tô falando sempre ao redor de muitas plantas, porque eu realmente gosto muito de jardinagem. A gente vai ver a estrutura reprodutiva das plantas, a gente vai ver os polinizadores. O que é polinizador? É aquele insetinho que vai lá, pega o pólen, leva para outra. Isso tem a ver com a reprodução das plantas. A gente vai ver direitinho também. A gente vai ver a estratégia de reprodução das plantas. A gente vai falar um pouquinho depois de seleção natural. A gente vai falar sobre estratégia de reproduções em animais. Só lembrando que o ser humano também é um animal, tá bom? Isso não é um xingamento nem nada. A gente está nesse grupo. Tem um grupo das plantas, tem um grupo das bactérias, tem um grupo dos fungos, tem um grupo dos protozoários e tem um grupo dos animais. E o ser humano, ele está dentro desse grupo, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor humano, tá bom? A gente vai falar o que é a puberdade, que é um momento que muitos de vocês estão passando agora, alguns já passaram, outros vão passar, mas o que é isso? A gente vai falar um pouquinho sobre hormônios, hormônio reprodutor. A gente vai falar como é que se dá a maturidade do sistema reprodutor e as transformações físicas e até mentais que todos nós tivemos quando a gente estava passando nessa fase de um ser humano adolescente para um ser humano adulto. No terceiro bimestre, a gente vai continuar falando um pouco sobre o sistema reprodutor, mas a gente vai ver o que são métodos contraceptivos, que são métodos para evitar que nasçam filhos, tá? A gente vai ver cuidados com o nosso corpo, cuidado com relações sexuais, e a gente vai falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente eram chamadas de DST, né, doenças sexualmente transmissíveis, e hoje a gente chama de IST. A gente vai falar um pouquinho também sobre a gravidez, como é que acontece a gravidez, como é que o fetozinho lá dentro ele vai se desenvolver, e a gente vai falar bastante sobre saúde, tá? Terceiro bimestre é um bimestre dedicado para a saúde. É um bimestre importante. E chegamos ao nosso quarto bimestre, depois da gente falar sobre energia, depois da gente falar de plantas, depois da gente falar de animais, depois da gente falar do sistema reprodutor da gente, de cuidados, de doenças que são ligadas à sexualidade, de hormônios, aquela coisa toda, a gente vai falar sobre o planeta Terra. A gente vai falar, e a Lua também, né? A gente vai falar um pouquinho do espaço, a gente vai um pouquinho pro espaço, vamos pro espaço. A gente vai falar sobre as fases da Lua e os eclipses, a gente vai falar de características do movimento de rotação. O que é rotação e translação? Vocês lembram? Eu acho que vocês já viram, mas vocês lembram o que é? A gente vai ver direitinho de novo, vai ser quase uma revisão isso aqui. A gente vai ver um pouquinho sobre climas, a gente vai falar como é que o clima é feito, por que tem áreas que chovem mais, por que tem áreas que chovem menos, por que tem áreas que são mais quentes. Isso tem a ver também com as correntes atmosféricas e oceânicas, e a gente vai falar também dessas duas coisas. A gente vai falar um pouquinho como é que se faz a previsão do tempo e as variáveis envolvidas na previsão do tempo. São 3, temperatura, pressão e umidade. A gente vai falar de tudo isso. E aí a gente vai falar um pouquinho de alterações climáticas, como o clima está se alterando ao longo do tempo. E no finalzinho a gente vai falar sobre equilíbrio ambiental, como é que essas mudanças climáticas estão mudando o ambiente que a gente vive, tá bom? Como é que essas mudanças climáticas estão mudando a natureza.